Bom dia. Nós vamos continuar o assunto da forma decimal para a forma de fração, a transformação, no livro didático de vocês, nas páginas 18 e 19. Nesta aula de hoje, dia 15, observe o algoritmo da divisão deste exemplo. Eu tenho 1/5, é igual a 1 que divide 5, que é igual a 0,2. Como eu faço isso, professor? Eu coloco o 1, faço o algoritmo e coloco o 5. Como é que eu posso dividir 1 para 5? Aí eu vou acrescentar o 0 no dividendo, 0 no quociente com uma vírgula. Agora sim, ficou 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Agora vamos ver como transformar um número na forma decimal para a forma de fração. Vamos estudar dois casos. Primeiro caso, quando o número tem infinitas casas decimais, a leitura dele fornece uma boa indicação de como expressá-lo na forma de fração. Se não, vejamos. Exemplo. Eu tenho 0,2. Isso aqui é igual a 2 décimos, ou igual a 2 sobre 10. Por que isso é colocado assim? Quando eu tenho 0,2, então eu acrescento no numerador 2, eu coloco 1, que é da unidade, e dou quanto zero, quanto tiver depois da vírgula. Então, tem quanto depois da vírgula? Só o 2, então fica 10. Se não, vejamos esse outro exemplo. Eu tenho 5 inteiro e 325 milésimos. Então está aqui. 5 inteiro, 325 milésimos. Eu coloco o 5, eu coloco aqui sem a vírgula 325. E aqui embaixo, eu dou 1 da unidade, e dou quantos elementos tiver depois da vírgula. 1, 2, 3. Então coloca 3 zeros. 1, 2, 3. Aí aqui representa 5 inteiro, 325 milésimos. Então, esta é a fase de você ver. Toda vez que tiver o número decimal, você coloca aqui 0,2, aí vai e coloca 1 inteiro, o 2, dá 1 da unidade, e quantos zeros, quantos foram depois da vírgula. Vamos ver agora o segundo caso. Quando um número tem infinitas casas decimais, como o número 0,555, licença. Procedemos do seguinte modo. Primeiro chamamos o número 0,555 de x e obtemos a igualdade. X é igual a 0,555. Em seguida, multiplicamos os dois membros por 10 e chegamos a uma nova igualdade. Por exemplo, veja aqui. X é igual a 0,555. Aí ele disse que é para a gente multiplicar. Multiplica por 10. Aí eu tenho 10 vezes x dá 10x. 10 vezes 0,55, eu acrescento uma vírgula na direita, porque ele é positivo, certo? Multiplicar, positivo. Ele está 0,5, fica 5 inteiro, vírgula 555, licença. E aí o que a gente faz agora? Aí finalmente nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair o maior pelo menor, certo? O que eu tenho? 10x é igual a 5 inteiro, vírgula 555, menos x é igual a 0,555. Aí, o que a gente faz? A gente vai e cancela. 5 com 5. Aí eu tenho 10 tirando x, que aqui é 1, ó. 10 tirando 1, fica 9x. E aqui ficou 5. Então, 9x é igual a 5. Vem para cá, x é igual a 5 sobre 9. Logo, este número 0,555 é igual a 5 sobre 9.
dia. Continuando, a transformação de número decimal em fração imprópria. Por exemplo, a Eloá me perguntou como era que transformava uma fração decimal em fração imprópria. Como eu tornaria essa fração geratriz? Como eu tornaria ela irredutível? Então, nesse segundo caso aqui, ele é mais específico para a gente ver essa questão. Por exemplo, veja um outro exemplo com o número 2,3737 reticência. Um número decimal. Se a gente chamarmos esse número decimal 2,3737 de x, nós vamos obter uma igualdade. X é igual a 2,37. Sabia que sim? X é igual a 2,3737. Aí ele vai dizer o seguinte: vamos multiplicar os dois membros, o x e depois da igualdade 2,37, os dois membros dessa igualdade por 100. No primeiro caso, nós multiplicamos por 10 e nós encontramos 5 sobre 9. Essa foi a fração geratriz irredutível. Agora, ele está mandando nós multiplicar por 100. Por quê, professor? Porque nós temos 2,3, nós temos um período com dois elementos, 37, 37. Não, quando foi multiplicado por 10, apenas um período se repetia. Acho que vocês lembram que era 0,5555. Então, só um período se repetia. Aí o que é que ele diz? Agora, vamos subtrair a primeira igualdade da segunda membro a membro. Aí nós vamos ter. Então, a primeira igualdade da segunda igualdade. Então, nós vamos ter, botando na ordem do subtraindo pelo menos n, nós temos 100x é igual. Como nós estamos multiplicando? Nós vamos multiplicar por 100. Ó. 100 vezes x dá 100x. Aí aqui, 100 vezes 2,3737. Eu passo, como são 100, eu passo a casa para o segundo membro. Aí, ó, eu passo aqui, ó, para o segundo período. Ó, eu com 1 2. Então vai ficar 237. Então agora eu vou multiplicar, como eu disse para vocês, o maior termo pelo menor. Então quem é o maior termo? Ó, 100x é igual a 237,3737. Esse é o maior. E o menor quem é? X quer dizer 1x, que é igual a 2,3737. Para me fazer a operação, eu vou fazer aqui, ó, cancelar 37 com 37, e aqui vai ficar agora 100 tirando 1 fica 99x, que é igual 7 tirando 2 fica 5, baixa o 3 e baixa o 2. Então ficou 99x é igual a 235. O que é que eu faço? Desço o x para cá, certo? E fica 235 sobre 99. Logo, 2,37 é igual a 235 sobre 99. Tem duas observações. Primeiro, note no segundo membro que ao multiplicar 2,3737 por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita no primeiro período. Assim a parte decimal permanece a mesma. LOA. Quando a gente vai fazer a fração geratriz, a gente pode ser feito por 10, por 100 e por 1000. Eu já fiz por 10, estou fazendo por 100. Quando eu deslocar a casa duas vezes para a direita, eu vou ter, como ele diz aqui, desloca a vírgula para a casa para a direita, o primeiro período. Assim a parte decimal permanece a mesma. Está aqui, ó. A parte decimal permaneceu a mesma. Olha, ó. Certo? E aqui essa outra observação. A fração irredutível que gera uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. Você perguntou para mim como se conseguia fazer a fração geratriz. Então, multiplica-se por 100, certo? Eu encontrei 100x, que é igual. Agora, como eu multipliquei, ó, 100 vezes x dá 100x. Como ele diz aqui, para eu botar duas casas para a direita, então, 2, vai ficar 237,3737.
A parte decimal permanece a mesma aqui, ó. Olha aí. Então ficou 237 menos 2 dá 235. 100 menos 1 dá 99. Então, o que eu encontrei a fração geratriz? X é igual a 235 sobre 99.